E se eu te dissesse que a Copa do Mundo talvez não seja só futebol, emoção, hino nacional, criança chorando na arquibancada e narrador tendo princípio de infarto ao vivo? Pois é. Durante décadas, a FIFA vendeu para o mundo uma imagem muito bonita. A Copa como uma grande celebração global, onde países se enfrentam em campo, torcedores se unem. Craques viram lendas e no final vence o melhor. Muito fofo. Só que, quando a gente começa a olhar para os bastidores, a coisa fica um pouquinho menos festa do futebol e um pouquinho mais reunião de condomínio com bilhões de dólares. Acusações de propina e gente poderosa fingindo que não sabe de nada. Porque por trás do troféu mais desejado do planeta existe uma máquina gigantesca. Uma máquina de dinheiro, influência, contratos, patrocínios, direitos de transmissão, obras públicas, acordos políticos e decisões que às vezes parecem muito convenientes. E aí surge a pergunta que muita gente faz, mas quase ninguém fala em voz alta. Será que a Copa do Mundo é sempre decidida dentro de campo? Ou será que, em alguns momentos, o jogo começa muito antes do apito inicial? Calma! Antes que alguém apareça dizendo que isso aqui é teoria maluca de internet, vamos deixar uma coisa bem clara. O que vamos explorar neste vídeo são acusações, escândalos documentados, suspeitas, teorias e coincidências que cercam a FIFA e a Copa do Mundo. Não estamos dizendo que toda Copa é armada, que todo campeão é escolhido em sala secreta ou que existe um vilão acariciando um gato branco enquanto decide quem vai levantar a taça. Embora, convenhamos, no roteiro daria certo. Mas o fato é que a história da FIFA tem escândalos suficientes para fazer qualquer torcedor olhar para o telão do VAR e pensar: será que eu confio mesmo nesse pessoal? A FIFA foi fundada em 1904. Na época, ela não era essa potência bilionária que conhecemos hoje. Era basicamente uma associação pequena, criada para organizar regras e ajudar o futebol internacional a funcionar de forma mais padronizada. Nada de jatinhos, hotéis luxuosos, contratos bilionários ou dirigente sendo tratado como imperador romano de terno. A coisa começou a mudar de verdade com Jules Rimet, que assumiu a presidência em 1921. Ele acreditava que o futebol poderia unir o mundo, e foi daí que nasceu o sonho de criar uma competição entre seleções nacionais. Em 1930, esse sonho virou realidade com a primeira Copa do Mundo, realizada no Uruguai. Até aí, tudo lindo. O problema é que, com o passar das décadas, a Copa deixou de ser apenas um torneio esportivo e virou um dos negócios mais lucrativos da Terra, e onde tem muito dinheiro. Meus amigos, geralmente aparece alguém dizendo: não se preocupe, eu administro isso aqui com total transparência. E é exatamente nessa frase que mora o perigo. A lógica é simples: quanto mais seleções, mais jogos. Quanto mais jogos, mais audiência. Quanto mais audiência, mais dinheiro de TV. Quanto mais dinheiro de TV, mais patrocinador. Quanto mais patrocinador, mais contrato. Quanto mais contrato, mais gente sorrindo em sala fechada. A Copa de 2026, por exemplo, tem 48 seleções. A justificativa oficial é inclusão. Mais países participando, mais representatividade, mais futebol pelo mundo. Bonito, né? Mas também significa mais partidas, mais venda de ingressos, mais publicidade, mais transmissões e mais faturamento, inclusão com planilha de Excel aberta do lado. A transformação da Copa em uma máquina comercial teve nomes importantes nos bastidores. Um deles foi Horst Dassler, ligado ao mundo do marketing esportivo, que ajudou a moldar o modelo moderno de patrocínios e direitos de transmissão. A ideia era genial do ponto de vista financeiro: limitar o número de patrocinadores oficiais para tornar cada vaga mais cara. Ou seja, em vez de deixar qualquer marca entrar na festa, a FIFA colocou uma corda na porta, escolheu poucos convidados e cobrou uma fortuna pelo ingresso VIP. A Copa virou um outdoor global, mas aí começou o problema. Nem todo o dinheiro teria seguido o caminho mais limpo do mundo.
Investigações posteriores apontaram pagamentos ilegais envolvendo contratos comerciais, dirigentes e empresas que negociavam direitos da Copa. Nomes poderosos do futebol mundial foram citados, incluindo João Havelange, ex-presidente da FIFA, e Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF. E aqui o torcedor comum estava onde? Em casa, pintando a rua, comprando camisa, chorando no pênalti e acreditando que tudo aquilo era só paixão nacional. Enquanto isso, nos bastidores, o futebol já tinha virado um tabuleiro político. E então chegamos a Joseph Blatter. Assumiu a presidência da FIFA, prometendo uma nova fase. Um dirigente diplomático moderno, preocupado com o crescimento do futebol. Na teoria, ótimo. Na prática, várias investigações passaram a apontar um sistema de aliados, privilégios, benefícios e poder concentrado. A FIFA começou a parecer menos uma entidade esportiva e mais um reino medieval com bola oficial. E toda vez que surgia alguma suspeita, vinha aquele discurso clássico: vamos investigar. Aí você pensa, finalmente. Só que, em alguns casos, quem estava perto do poder também estava perto demais das investigações. E quando a fiscalização começa a aparecer reunião de família, fica difícil acreditar que alguém vai sair de lá algemado. É a famosa raposa cuidando do galinheiro. Só que a raposa usa crachá, fala 5 idiomas e viaja de primeira classe. Um dos momentos mais importantes dessa história envolve a ISL, empresa que negociava direitos comerciais da Copa do Mundo. Quando ela começou a afundar financeiramente, documentos, contratos e movimentações vieram à tona. E aí o castelo começou a tremer. Depósitos suspeitos, contas, pagamentos e registros ajudaram investigadores a reconstruir uma rede de relações que parecia tudo, menos esporte. A partir daí, a FIFA passou a viver com uma sombra cada vez maior sobre sua imagem. Mas, curiosamente, mesmo com acusações surgindo, muita gente no poder continuava firme. Porque se tem uma coisa que dirigente esportivo sabe fazer, além de sorrir em sorteio de grupo, é permanecer no cargo. E aí chegamos às escolhas de sedes. A Copa do Mundo não é só uma competição. Ela também é uma vitrine política e econômica gigantesca. Sediar uma Copa pode melhorar a imagem de um país, atrair investimentos, movimentar turismo e colocar o governo local no centro das atenções globais. Ou seja, não é só futebol. Nunca foi só futebol. A escolha da Alemanha para sediar a Copa de 2006, por exemplo, foi cercada de polêmicas. A disputa contra a África do Sul terminou por apenas um voto de diferença. Um representante que poderia decidir a votação simplesmente se absteve e foi embora. Conveniente? Suspeito coincidência? Depende de quanta fé você ainda tem em comitês internacionais. Anos depois, a África do Sul acabou recebendo a Copa de 2010. Era a primeira Copa no continente africano, uma promessa antiga finalmente cumprida. Mas organizar uma Copa exige estádios, aeroportos, estradas, infraestrutura e bilhões de dólares circulando. E quando bilhões começam a circular, sempre aparece alguém com uma canetinha na mão dizendo: esse contrato aqui precisa só de um pequeno ajuste. Pequeno ajuste, nesse caso, às vezes significa milhões. A Copa do Brasil em 2014 também entrou nessa discussão. O país gastou valores altíssimos em estádios e obras. Algumas eram necessárias, outras viraram símbolos de desperdício. Estádios caríssimos, pouca utilização depois do torneio, manutenção milionária e aquela sensação de que o torcedor ficou com a festa e o contribuinte com a conta. Basicamente, a FIFA chega, organiza o evento, ganha, vende, licencia, arrecada, exige padrão internacional e depois vai embora. O país fica com os estádios, as dívidas, as promessas e o famoso legado. O legado. Essa palavra que significa a gente explica depois. Mas o maior terremoto veio em 2015.
quando dirigentes da FIFA foram presos na Suíça em meio a investigações lideradas por autoridades dos Estados Unidos. Acusações de corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, compra de votos e propinas, envolvendo direitos de transmissão e escolhas de sedes. Joseph Blatter ainda foi reeleito em meio ao escândalo, o que por si só já parece uma piada pronta. Mas a pressão ficou grande demais. Patrocinadores começaram a cobrar mudanças. A imagem da FIFA virou manchete global. E então veio uma das cenas mais simbólicas da história recente do futebol. Durante uma coletiva, um humorista invadiu o palco e jogou notas falsas sobre Blatter. Uma imagem tão perfeita que parecia escrita por roteirista. Pouco tempo depois, ele anunciou sua saída, fim de uma era, ou pelo menos era isso que parecia. Gianni Infantino assumiu, prometendo uma nova FIFA, mais moderna, mais transparente, mais aberta. Mudanças foram feitas. O comitê executivo foi substituído, mais federações passaram a votar e a entidade tentou reconstruir sua imagem. Só que aí vem a pergunta: mudou o sistema? Ou só mudou o uniforme? Porque a Copa continuou sendo uma máquina de arrecadação. Os países sede continuaram aceitando exigências duríssimas. A FIFA continuou lucrando com direitos comerciais, ingressos, patrocínios e zonas exclusivas ao redor dos estádios. E agora chegamos à Copa de 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão sediar juntos o torneio. Parece uma grande festa compartilhada entre 3 países, mas dos 104 jogos, a maioria esmagadora será nos Estados Unidos. México e Canadá recebem uma parte bem menor da competição, mesmo tendo que investir pesado em adaptações e estrutura. Ou seja, até quando a Copa é compartilhada, os lucros e os custos não parecem exatamente divididos na mesma proporção. E aqui entra a grande questão que dá título a essa história. A Copa do Mundo é uma farsa? E mais, será que a Argentina pode ser a futura campeã do mundo? Calma, quando falamos em Argentina futura campeã, não estamos afirmando que existe um roteiro pronto, mas é claro que, depois de tantos escândalos na história da entidade, muitos torcedores começaram a desconfiar de padrões. Seleções com enorme apelo, em busca de despedida perfeita, mercados gigantes, audiências absurdas. O futebol moderno vive de emoção, mas também vive de produto, e poucas coisas vendem mais do que uma grande narrativa. A Argentina já viveu uma dessas narrativas recentemente. Um país apaixonado, um craque lendário, uma geração tentando coroar sua história e o mundo inteiro acompanhando cada capítulo como se fosse uma novela. E quando uma narrativa é muito poderosa, muita gente começa a se perguntar: será que o futebol apenas aconteceu? Ou será que o futebol também foi empurrado para acontecer daquele jeito? Essa é a parte perigosa das teorias. Elas nascem justamente nos espaços deixados pela falta de confiança. Quando uma instituição tem histórico de corrupção, qualquer erro de arbitragem vira suspeita, qualquer pênalti vira manchete, qualquer decisão do VAR vira conspiração, qualquer sorteio de grupo vira já estava combinado. E aí, até quando algo é legítimo, muita gente não acredita mais. A FIFA talvez tenha criado seu próprio monstro, porque quando você passa décadas cercado de escândalos, fica difícil pedir para o público simplesmente confiar. Então, será que a Argentina será campeã de novo? Dentro de campo tudo é possível. Futebol é talento, preparação, pressão, sorte, detalhe, arbitragem, lesão, pênalti, erro, milagre e aquele zagueiro que resolve entregar a bola no pior momento da vida. No fim das contas, talvez a pergunta não seja se a Copa é uma farsa. Talvez a pergunta seja quanto da Copa ainda pertence ao futebol. Porque a emoção do torcedor é real, o choro é real, o gol é real, a paixão é real. Mas os bastidores... Os bastidores parecem jogar outro campeonato. Um campeonato sem gramado, sem torcida, sem impedimento e com muita gente poderosa tentando levantar um troféu que não aparece na TV. O troféu do lucro. Então, quando chegar a próxima Copa, vale assistir.
Claro que vale. A gente vai torcer, gritar, sofrer, reclamar do juiz e jurar que nunca mais assiste futebol. Só para estar lá de novo no jogo seguinte, porque torcedor é isso. Uma criatura emocionalmente destruída que ainda acredita no próximo escanteio. Mas talvez valha assistir com os olhos mais abertos, celebrar o esporte, mas desconfiar da máquina, amar o futebol, mas não idolatrar quem lucra com ele, e lembrar que muitas vezes o espetáculo mais importante não acontece dentro do campo. Acontece nas salas fechadas, nos contratos, nas votações, nos bastidores e nas decisões que ninguém transmite ao vivo. Agora eu quero saber de você. Você acha que a Copa do Mundo ainda é decidida só dentro de campo? Ou acredita que interesses comerciais e políticos podem influenciar o rumo do torneio? E sobre a Argentina, você acha que ela tem chance real de ser campeã de novo? Ou essa ideia já parece mais uma daquelas teorias que deixam qualquer grupo de futebol em guerra? Deixa sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque por aqui a gente fala de futebol, bastidores, polêmicas e aquelas histórias que fazem você olhar para o esporte mais amado do mundo e pensar: será que eu fui trouxa esse tempo todo? Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.